Eu queria meditar com você no texto agora de Efésios, capítulo 5, versículo 8, diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E diz o texto: vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Mais à frente, Paulo dá uma palavra bastante pesada para nós homens, e principalmente aqueles que já estão casados. Ele diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ou seja, o amor que Cristo Ele concede à igreja é um amor incomparável. E essa é a responsabilidade que nós homens, os casados, a forma como nós devemos honrar a nossa esposa. Ou seja, é uma tarefa sublime. E dentro do contexto do qual nós falamos no vídeo anterior, os homens que são muitas vezes estigmatizados como violentos, agora eu queria abordar sobre os homens que têm que ser mulherengos, né? Aquele homem que não consegue amar uma única mulher e fazê-la feliz durante uma vida, ele não vai conseguir, mesmo que tenha mulheres infinitas. Nós vemos isso até na própria Bíblia. O homem sábio, Salomão, teve a pretensão de ter 1000 mulheres, e essas 1000 mulheres não foram ainda suficientes para completar o coração dele. Portanto, talvez você já deva ter ouvido uma frase: se você quer conquistar várias mulheres durante muitos dias, aprenda a conquistar a mesma mulher durante toda a sua vida. Honrar a tua esposa, honrar a tua mulher, é amar ela diante do pacto de casamento que foi feito. Ou seja, a palavra honra está contida na aliança que muitos fizeram e não tem muitas vezes a consciência do que significa uma aliança, e onde essa aliança consiste em ser quebrada apenas diante da morte. Muitos homens, eles trocam a bênção de ter um lar santificado, conforme a palavra nos ensina, muitas vezes por um prazer momentâneo. Certa feita, aconselhando alguém, eu fiz algumas perguntas e eu quero fazê-las a você. Imagine você tendo um filho ou uma filha, e aquele homem, no contexto do adultério, eu fiz a seguinte pergunta: imagine o teu filho chegar no final da tua vida, quando ele conhecer a futura esposa dele, e ele vai dizer assim: papai, eu vou casar com uma mulher, e essa mulher eu quero tratá-la bem e amá-la, e eu vou fazer diferente do que você fez com a mamãe. Eu não quero tratar minha esposa e nem vou fazer com ela, tratar ela, amar ela, e não quero. O Senhor não foi um exemplo para mim. Imagine um homem chegar no final da vida e ouvir isso de um próprio filho. Ou você tendo uma filha e ela dizer: pai, eu arranjei um homem para mim e eu vou casar com esse homem, e sabe por que eu estou casando com ele, escolhendo ele? Porque ele não tem o caráter que o Senhor tinha. Diante de tudo que eu acompanhei, como você tratava minha mãe, eu procurei um homem que fosse diferente do que o Senhor foi para a minha mãe. E dentro desse contexto são palavras duras, mas que todo homem deve pensar, porque ele está criando um legado, construindo, mostrando com a sua vivência diante dos seus filhos, diante da sua própria esposa, e chegar no final da vida, que tipo de legado esse homem que é estigmatizado, porque o verdadeiro homem é aquele que tem que ter inúmeras mulheres. E o que é que você vai deixar de exemplo para os teus filhos, para a tua geração? Muitos acham que fazendo de forma escondida, por ser mulherengo, está mostrando a sua masculinidade, mas na realidade aquele que é um homem de honra é aquele que ama uma única mulher durante a sua vida toda e faz de tudo para conquistá-la todos os dias, porque isso é um princípio bíblico. Isso é como Jesus, como a palavra de Deus nos ensina: o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então pense hoje sobre qual legado você vai deixar aos teus filhos e às tuas próximas gerações, porque o formato, o modo como você trata
a tua esposa, como você a honra, como você a ama, isso vai ser passado do modo mais forte possível, que é através do próprio exemplo. Como você tem demonstrado isso, é isso que muitas vezes os filhos irão replicar. E acredito que não tem maior prazer para um pai ouvir do seu filho dizer assim: pai, eu estou me casando e quero tratar a minha esposa como você tratou mamãe. Ou chegar uma filha e dizer: pai, eu vou me casar. E sabe por que eu escolhi o meu noivo para casar com ele? Porque ele é um homem tal qual o Senhor foi, tal qual o Senhor é. Então acho que essa é uma grande recompensa de um homem verdadeiro, de um homem de honra. Portanto, esse estigma de muitas mulheres, de mulherengo, isso realmente não é o papel, não é o rótulo de um homem de honra. Homem de honra é aquele que segue os princípios bíblicos, é aquele que ama a esposa como Cristo chamou a igreja, é aquele homem que conquista sua esposa todos os dias, é aquele homem que vai servir de exemplo para as futuras gerações. Portanto, seja um homem de honra.